mais uma vez aqui. Muito calor aqui, Porto Alegre. Bem-vindo todos, bem-vindos. Jorge, Joaquim, bem-vindo, irmão. Esther. O que vamos falar hoje, hein? O que é de praxe, né? Temos falado aqui sobre religião. Claro, quando eu falo sobre religião, eu não falo sobre a experiência pessoal da fé que cada um tem. Quando eu comento algo sobre religião aqui, na maior parte, eu falo Shijuri, bem-vinda. Como algumas religiões aí dizem, né? O Senhor está no céu. O Senhor está no céu. Mas quando eu falo de religião, eu não falo da experiência de fé de cada um. Cada um tem uma experiência. E as experiências devem ser respeitadas. A experiência de vida, a experiência sobre a fé, que ele vem por meio da fé. Mas eu falo com respeito. Quando eu falo de religião, eu falo com respeito à estrutura religiosa. É como a política. Existe a política em si, da qual eu não sou contra, da qual eu faço política. Mas eu não faço política partidária. Você percebe? Há uma diferença de política para política partidária. Há uma diferença de religião como experiência de vida, como religião organizada. A religião moldada. A religião como uma instituição institucionalizada. A religião organizada pelo ser humano, ela é falha, cheio de defeitos. E a história, ao longo dos séculos, ela tem comprovado isso. Todo tipo de religião organizado, como uma instituição, ela criou barbáries por onde passou durante toda a história da humanidade. Você percebe isso? A cristandade nas inquisições, o islamismo nas guerras santas, milhares de pessoas aniquiladas, milhares de pessoas ao longo dos séculos torturadas. Você percebe isso? O fundamento que eu trago é o fundamento histórico, ou vai com Corinthians? A história, quando você estuda, é estudar, você estuda a história das religiões, há barbárie por toda parte. Os templários, na guerra onde havia os templários com espada, a tortura que a igreja ao longo dos séculos fazia com os hereges, decapitava, torturava, enforcava,
As bruxas, como eram chamadas as pessoas que não concordavam com a igreja, eram chamados de bruxas, hereges. Então eles enforcavam, eles queimavam vivo. Queimavam vivo. Você percebe? As pessoas eram queimadas vivas em nome de Deus. Então, este tipo de religião, para mim, não tem condições, capacidade nenhuma de me passar algo divino, ou de me explicar algo sobre a eternidade, ou divino, ou sublime, ou eterno. Este tipo de igreja não tem condições, capacidade nenhuma de me falar de algo divino. Porque a história comprova que esse tipo de religião é uma praga na humanidade. Só trouxe barbárie. Bem-vindo, Ruba! Um salve ao amigo Toide. É assim mesmo que se fala? Angola. Viva Angola. Falando de Angola, né? Angola hoje é um país da África. Foi colonizado, né, por Portugal, né? Não é de se admirar que muitos aí angolanos admiram Cristiano Ronaldo, né? Rapaz, eu não sei se eu vou conseguir falar o nome inteiro aqui. É um nome africano. Vamos lá. Toide Pau Erguido. Isso, Aparecido. Eu me expressei bem aqui? Power. A religião como instituição só trouxe barbáries e não trouxe nada de Deus, de divino, de sublime, de eternidade. Absolutamente nada. Você percebe? No final da live eu agradeço sempre todos que participaram aqui, o Uba. Eu vou falar. Então, chama ele aqui para entrar aqui na live. Vivian de Oliveira, bem-vinda. Então você percebe que a religião como instituição, ela só trouxe barbáries. Você não pode, de maneira alguma, encontrar o divino por meio dessas religiões. É o contrário. Você somente vai ter uma experiência com o divino, com um desconhecido, por assim dizer, se desfazendo dessas religiões, dessas camadas de religião institucionalizadas que foram nos condicionando ao longo dos séculos. Cada país colonizado segue a linha da sua religião, daquela religião que colonizou, que trouxe a ideologia. E você é condicionado por esta religião. Se você é brasileiro, angolano, ou a Europa no geral, você vai ter uma cultura europeia, você vai ter na sua mente a condição, o condicionamento. Você é condicionado por essas religiões. A sua mente é condicionada. Você nasceu num lar cristão, você nasceu numa nação cristã. Você nasceu num berço com cultura cristã, com cultura europeia. Mesmo morando na África, você acredita no Papai Noel que vai vir e vai descer no chaminé. Na chaminé, num lugar onde não há neve. Você acredita no trenó, você acredita no Papai Noel, porque é cultura europeia. Lá tem neve. Lá o Papai Noel, ele tá em casa, né? Então você percebe
Como você teria certeza disso? Certeza do quê? O corintiano, certeza de quê? Coloca aí. Existe um fato, fatos. Um racista, tá? Um policial racista que estrangula um jovem negro e mata por asfixia, mata um jovem negro. Não é que eu tenho certeza, se eu não tenho certeza que ele é racista. Há um fato, ele matou. Há um fato. Eu trabalho em cima de fatos. O fato traz a certeza em si. Você percebe? Então, isso que eu estou comentando, a Igreja Católica, ao longo dos séculos, queimou bruxas, queimou hereges, enforcou pessoas, torturou nas masmorras. Isso é um fato. Isso está registrado. A certeza está nos livros. Você estuda, não é? Você estuda, não estuda? O corintiano. Quando você estuda um livro de história, você vê um registro histórico. Não há o que se questionar a história. Hitler aniquilou os judeus. Como é que eu tenho certeza disso? É um fato. Há registros históricos, fotos, imagens comprovando. Há um fato e eu falo sobre esse fato. Não é uma questão de se eu tenho certeza, se eu acredito, não. Há um fato. Fato. E eu falo desse fato. Simplesmente eu estou explicando um fato. Quando há um fato, tá? Quando há um fato, você não precisa crer no fato. Ele está ali. Você só precisa crer em algo que não tem comprovação nenhuma. Você só pode crer, acreditar em alguma coisa que não tem comprovação. Quando você diz assim, você acredita em tal coisa, você está dizendo porque não há comprovação disso que você está dizendo. Por isso você pergunta, você acredita em Deus? Ora, se Deus fosse um fato visível, real, concreto, você visse, não haveria necessidade de dizer você acredita. É a mesma coisa dizer para ti, você acredita no sol? Você acredita no sol? No sol? É ilógico essa pergunta, não faz sentido essa pergunta. O sol está ali todos os dias, você vê. O acreditar, ele só tem a ver com aquilo que não tem comprovação. Quando algo não pode se provar, então você pergunta, você acredita nisso? Eu não pergunto para você se você acredita no sol, porque o sol é um fato, tá ali, é um fato visível, comprovado, todo mundo vê. O que é um fato, não há necessidade de crença. Não há necessidade de crença em algo real, em algo concreto, em algo que existe. Existe. O fato está aqui. Eu percebo um fato. Eu não preciso crer naquilo que está visível aos meus olhos. Ele está ali. As guerras santas, as atrocidades que a igreja ao longo dos séculos trouxe, é um fato. Você vai no interior de qualquer lugar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, você vai no interior do Rio Grande do Sul, tem aquelas igrejinhas do interior, e você vai lá. Eu já fui. Você conversa com a galerinha que está nas igrejas. A maioria, pessoas muito idosas, que seguem à risca a tradição, que são pessoas que se apegam à tradição. E na conversa você percebe racismo, preconceito. Pessoas extremamente religiosas, extremamente racistas, preconceituosas.
Fazem piadinha de negros, fazem piadinha de gays, fazem piadinha... Preconceito para todo lado. As pessoas extremamente preconceituosas. Conversa com qualquer pessoa aí. Se você é preto, vai em alguma igreja aí, no interior, e vê como você vai ser recebido por esses santos. Então, é fato. Não é uma questão de crer. É uma questão real, concreta, um fato está ali. Pessoas religiosas são extremamente preconceituosas, racistas, homofóbicas. Eu não digo todas, mas a grande maioria. Você percebe? E aí, Anderson? Bem-vindo, meu irmão. E aí... Então, é um fato. Ao longo dos séculos, a guerra, principalmente entre os islâmicos, os muçulmanos e os católicos, a guerra entre eles, foi tão forte. Se nós estudarmos a história, eu sou um estudante de história de religião. Na teologia que eu estudei sobre as religiões num contexto geral. As religiões. Estudo das religiões. Então, ao estudar a história das religiões, você percebe as grandes matanças, as desordens sociais, as guerras, o terrorismo, as guerras santas, as inquisições. A religião sempre esteve ali liderando. Sempre. As guerras entre os muçulmanos e católicos, cristãos, que na época só existia o cristianismo, era catolicismo. Não existia o evangélico. O protestantismo veio bem depois. E mesmo com o protestantismo saindo da Igreja Católica, esse protestantismo também criou inquisições contra católicos. Sabe? Os protestantes torturavam católicos também. Era uma loucura, cara. Tá entendendo? Nada a ver o que, Rogério? A Igreja Católica não torturava pessoas? É mentira? Você não acredita que a Igreja torturava pessoas? Então você vai ter que ser contra o Papa. Tempo atrás, agora, há pouco tempo, o Papa, ao público, ele pediu perdão à humanidade. Ele pediu perdão à humanidade pelas atrocidades que a Igreja Católica produziu no mundo. As riquezas naturais da África foram saqueadas pela Europa. Está lá, cara. Nos museus. É um fato. Está nos museus. Ou todos aqueles artefatos africanos nos museus da Inglaterra. Como é que foram parar lá? A colonização, cara. Dizer que protestantes queimavam católicos. Você já ouviu falar em Joe Calvino? Joe Calvino fazia isso, cara. Estuda sobre John Calvino, vai aí. Se você não tem um livro, estuda aí a herança de John Calvino, um pastor presbiteriano. A igreja presbiteriana veio desta linha de Calvino. Calvino, ele matava, executava pessoas que não se convertiam, que não aceitavam a doutrina dele, a doutrina de salvação. Estuda um pouco, cara. Estuda um pouco.
Então você percebe que havia inquisições evangélicas. Coloca aí no Google, inquisições evangélicas. Pô, não precisa falar mais nada. Coloca aí no Google, inquisições evangélicas, inquisições protestantes. Você vai... É muito pior do que eu estou falando aqui. Eu nem comecei. Eu nem estou começando o assunto ainda. Eu estou falando por cima. Por cima. Por cima. Estuda um pouco. Então, sempre onde houve religião como instituição, a religião, houve barbárie no mundo. Guerras. Mortes. Pessoas dizimadas. É mais fácil hoje nos Estados Unidos da América você ver um urso andando no triciclo, um urso, do que você encontrar um índio caminhando. Sabe por quê? Porque o protestantismo lá aniquilou os índios. O protestantismo lá nos Estados Unidos da América dizimou os nativos indígenas. Tem um livro indígena que fala: enterre meu coração, enterre meu coração no fundo do mar, algo assim, enterre meu coração. Eu vou colocar depois o link desse livro. Vê se tem como colocar depois aqui no meu perfil. Enterre meu coração no fundo do mar. É uma narração de um indígena dos povos nativos. E ele fala do como a igreja dizimou. É um livro baseado em fatos reais. Como a igreja dizimou os indígenas nativos dos Estados Unidos. O massacre indígena foi algo muito triste. Não tem como não chorar lendo aquele livro. Não tem como não chorar. O sofrimento dos indígenas, dos povos nativos, a dor que eles sofreram com os protestantes. Primeiro os protestantes iam lá e faziam alianças, entre aspas, enganavam os índios e começaram a tomar território dos índios. E muitos iam lá e aniquilavam e voltavam, aniquilavam os índios aos poucos. Os índios eram aniquilados, literalmente, aos poucos. Então, aquele índio, esse índio que registra, né, no livro, ele fala assim: nunca mais vou confiar num homem branco. Nunca mais. Porque eles faziam tratados com os índios, alianças, e quebravam os tratados. Então um índio dizia assim: o homem branco não tem palavra. E esse homem branco era crente, cristão, cara. Com Bíblia, juravam com a Bíblia debaixo do braço, cara. Com a Bíblia debaixo do braço. Cara, se você estudar a história da religião, o massacre que a igreja trouxe ao longo dos séculos, você não vai ser cristão se você realmente... Os que são cristãos hoje, entre aspas, né, não conhecem nada da história da igreja deles, nada, absolutamente nada. E nem do racismo que vem nos Estados Unidos, naquelas igrejas protestantes, da igreja batista, em que os negros eram proibidos de frequentar os cultos, porque eram negros, cada cor da pele. Eles não podiam entrar nos cultos. Então os negros tiveram que fazer uma conferência, eles tiveram que produzir as próprias igrejas. Por isso você vê, até hoje, cara, tem sequelas disso nos Estados Unidos. Igreja só de preto, só de negros, né, no sul, né, muito forte no sul. Então vê aquelas igrejas batistas de onde só tem negros, que eles cantam muito bem, inclusive tem uma vocação para uma música muito, muito lindo, realmente, muito bom. Eu já vi umas apresentações dessas igrejas assim, né? Aí no YouTube você vê em canais, você vê no Netflix a história da igreja batista, dos negros, dos cantores negros. Você estudando, você vê história, tem história com respeito à igreja na Netflix. E também tem o outro lado que era só de brancos.
A Ku Klux Klan era tudo crente, cara. Era tudo cristão, cara. Então havia aquelas igrejas originais, batistas, presbiterianas, que não entrava negro, cara. Era só brancaiada. E eles eram extremamente racistas. Pô, o negro não era proibido de entrar na igreja por ser negro. Quer mais racismo do que isso? Aí ficava lá adorando Jesus, não sei que Jesus, né, cara? Que Deus é esse deles? Tá entendendo? Mas a história, ela comprova. E não é algo tão distante. Você percebe assim no ar. Vai nos Estados Unidos hoje, onde o protestantismo foi forte, aniquilando os indígenas nativos de lá, dos Estados Unidos da América. E o catolicismo, por outro lado, foi muito forte aqui na América do Sul. Foi muito forte aqui no Brasil, na América do Sul em geral, onde houve a colonização católica, né, por parte dos portugueses, e o catolicismo, a catequese à força. Então aqui houve o domínio católico, e nos Estados Unidos da América houve o domínio protestante. Ambos fizeram atrocidades. Ambos fizeram atrocidades. Pesquisem aí, estudem um pouco, se não tiveram tempo para ler um livro falando com respeito a isso, procurem no Google, no YouTube. Tem hoje história contada muito bem no YouTube, tem filmes baseados em fatos reais que você pode ter acesso gratuito, você vai lá, né? E no próximo vídeo que eu colocar, quando sair da live aqui, eu vou colocar uma lista de filmes que fala sobre esses assuntos que a gente está falando aqui. Eu vou fazer um videozinho ali e vou pegar aqui a lista de livros e de filmes que falam sobre o racismo e a atrocidade que a igreja protestante, que a igreja católica fez ao longo dos séculos. Não foi assim, ó. Foi um caso isolado. Foi um dia aqui, foi um momento. Não, séculos. A escravidão aqui no Brasil e no mundo, né? Mais de 400 anos de escravidão, com apoio da igreja. Os pastores tinham escravos, cara. Que nos Estados Unidos os pastores lá são chamados de reverendos. Tinham escravos. E lutaram para manter a escravidão. Eles foram contra a abolição, cara. Como um catolicismo aqui. Cara. Claro. Porque a escravidão dava lucro para a igreja. Os grandes fazendeiros eram tudo cristãos. Senhores feudais tomavam posse das terras dos nativos aqui. Tinham que manter a escravidão para eles se manterem, cara. Porque eles não trabalhavam, né? São vagabundos. Quem trabalhava eram os negros e os indígenas. Os senhores mesmo não trabalhavam. Eles só escravizavam, eles só trouxeram destruição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ou tu não sabia disso? Então, estudando a religião em si, nós não percebemos nada de divino. Absolutamente nada. Nada de divino. A religião em si. Vai chegar um tempo, tá, que já na Europa já está muito se encaminhando para esse lado. Tem certas cidades da Europa que não existe mais cultos. Há igrejas, né? Aquelas igrejas antigas, né? E a galera, quando vai na igreja, não tem um padre lá. O que tem são muitos registros históricos dentro da igreja, fotos, imagens, né? E as pessoas vão lá na igreja apenas para perceber, para compreender como é que foi o passado dela. Então a igreja se tornou um patrimônio histórico. Em boa parte da Europa hoje é assim. A igreja é apenas um museu. E como patrimônio da humanidade, o patrimônio histórico, assim como o Hitler escreveu um livro, né? Assim como a história do nazismo, existem museus que falam sobre o nazismo, mas não falam para apoiar o nazismo.
né, falo apenas para aprender sobre o nazismo e não cair, para não cair no mesmo erro, não cair no erro do passado. Assim as igrejas, né, tem inúmeros registros históricos de padres, né, na África, imagens, padres jesuítas, história dos jesuítas abusando de indígenas, nativos, etc. Então as pessoas entram nas igrejas apenas para aprender e ver conteúdos históricos. A igreja, no futuro, vai ser simplesmente um patrimônio histórico. Mas entidade, culto, tudo isso aí é balela. Nunca houve nada de divino na igreja. Havia coisa muito humana na igreja. Então, o ser humano cria Deus de acordo com a sua pessoa, com a sua imagem. Não é que Deus criou o ser humano de acordo com a sua imagem. É o ser humano que formatou Deus, criou Deus de acordo com a sua imagem. O ser humano é racista, criam a ideia de um Deus racista. Fantasiam a ideia de um Deus racista, preconceituoso, porque o ser humano é preconceituoso. Se tem a visão de um Deus preconceituoso. O ser humano, ele é homofóbico, então se tem a ideia de um Deus que é contra os homossexuais, que é contra certas práticas. Então tudo é de acordo com o ser humano, como o ser humano pensa. Você percebe? Então a mente cria cultos, imagens, divindades. É a mente que cria. A história da humanidade tem comprovado isso. Isso é histórico, isso não é o que eu acho, o que eu acredito. Um abraço aí para todos que estão chegando. Muito obrigado aí pela participação. Quero dar uma informação sobre isso super preciosa. Manda aí, manda aí. Qual é a cela que estás, mano? Primeiro, coloca aí a tua cela aí. Que tu deve estar numa cela muito difícil, né? Porque você não tem foto de perfil. Não dá pra ver. Tem que se esconder, né? Tem que se esconder. Quem tá em cela se esconde. Então você percebe. Eu sabia. Imaginava essa cela aí, muito pequena. Então você percebe. A religião ao longo dos séculos, é que a religião hoje está se atualizando, né? A atualização da religião hoje, na era moderna, há muito arrependimento. Como falei no início, o Papa pediu perdão pelo que ele produziu, pelo que a igreja produziu ao longo dos séculos. Dos dois últimos papas, os dois últimos papas pediram perdão pelo que fizeram, pelo que a igreja fez ao longo dos séculos. E isso é um momento assim muito... É histórico isso aí e vemos com bons olhos isso. Chegou um momento que o líder máximo da igreja, reconhece as atrocidades da igreja. Isso, para o futuro, é algo bom. Então a igreja hoje, como instituição, ela ainda tem defeitos, porque a igreja nunca conseguiu mudar o ser humano. O racista, ele está dentro da igreja. O racista não está fora da igreja. O preconceituoso, o homofóbico, você percebe? Ele está dentro da igreja. Então é o fato que a igreja não consegue mudar a mentalidade do ser humano, não consegue mudar a maldade humana inerente ao ser humano, que está dentro, a maldade, a malícia. Você percebe isso? O que pode mudar o ser humano? Acabou minha água. Eu vou dizer aqui o que não vou dizer o que pode mudar, mas o que abre portas para a mudança, tá?
E posso fazer alguns apontamentos aqui. O conhecimento de si mesmo, de si próprio, o autoconhecimento, pode te abrir portas, sim, isso eu afirmo, pode abrir portas para o desconhecido, para uma mudança radical, a educação em si próprio, conhecimento e educação. Isso pode ser transformador na sua vida. Lidar consigo próprio. E para ter o conhecimento, autoconhecimento, lidar consigo mesmo, religião não faz a mínima importância. Religião não faz falta. Pelo contrário, a religião ela vai trazer um entorpecimento na mente. Ela vai impedir que você tenha um autoconhecimento. Que nem eu falei do início aqui das atrocidades da igreja, a pessoa que é religiosa, ela vai se sentir ofendida pela religião. Não, isso não existe, isso não está, porque ela não conhece a história, nem a história da sua própria religião. Ela simplesmente se baseia em crenças e não em fatos. Uma coisa é tu se basear em crença, porque a base sobre crença é sempre em algo que não há comprovação. Você não pode comprovar o que está baseado em crença. Não é um fato. É que nem a mesma coisa, eu não preciso dizer para você acreditar no sol, o sol está ali. O sol é um fato. Não há necessidade de crer no sol. Agora há necessidade de crer em religiões, em ideias construídas em deuses, que são frutos da imaginação do ser humano, que o ser humano cria em sua própria mente, sua imaginação. Então tem-se a necessidade de crer para alimentar essas ideias, para alimentar esse fruto. Você percebe? Aí é a necessidade de crença. Sem crença os deuses morrem. Muitos deuses aí que ficaram no esquecimento porque a humanidade deixou de crer neles. Não fazem falta. Você percebe? E ao longo dos séculos é isso que nós temos falado. Estudando a história das religiões. Você vai percebendo isso. Você percebe? O Papa não gostaria de saber se faz profecias bíblicas sem camisa. Pois é, né? Ele, né? Ele. Eu não sou ele. Eu não sou Papa. Agora, né, alguns padres que não ficam sem camisa, eles têm muita experiência com crianças, né? Eles sabem muito bem lidar com criancinhos. Tem alguns presos aí. Outros foram abafados, levados para o Vaticano, né? Não pode ser presos, alguns aí não podem ser presos. Abusaram de criança. Com batina e tudo, né? Não estavam sem camisa, estavam com batina. Também não acredito, Tinis. Não acredito em religião. Em religiões. Eu estudo sobre religiões, é diferente. Eu estudo as religiões, né? Eu também não creio. E nem gurus afins. Há quem creia, né? Há quem pense que isso é útil para a sua própria vida. Então você segue um ser humano. Se você segue alguém, você não tem pensamento próprio, você não tem conhecimento próprio, autoconhecimento. Alguém vai te guiar. É como se fosse um cego, né? Um cego guiando outro cego. Ambos cairão no desfiladeiro. Não tem como. A verdadeira transformação da vida não está em seguir religiões, não está em seguir gurus. Está em se autodescobrir, no autoconhecimento. É aí que tá. Muito bem, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se aqui no Rio Grande do Sul tá muito calor, cara, eu fico imaginando como não deve estar aí na Bahia,
no Nordeste, Rio de Janeiro, imagina, rapaz. Tá muito calor aí. Tá louco. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Tá muito calor, deixar por amanhã. Amanhã a gente continua esse assunto aí. Tá bom? Muita paz. Fui.